Boa noite a todos. Mais uma vez, nessa noite, nós vamos ter a alegria de ouvir nosso querido João Batista de Oliveira, o nosso Bi. Seja bem-vindo. Boa noite. E agora no plural, boas noites. Que sejam todas elas boas noites. E com Deus, com Jesus, sempre são boas noites e bons dias. Estou muito contente de estar aqui mais uma vez, numa quarta-feira, para falar de alguma coisa que acho que está nos corações de todos nós. Vocês sabem, o livro de orientação do cristianismo é a Bíblia. Aliás, o livro não. A coleção de livros. O seu nome em grego é ta biblia, que significa os livros. São 39 no Velho Testamento, mais 27 no Novo Testamento. A essência do Velho Testamento, aquilo que ele quer transmitir, que foi a sua missão, o seu objetivo transmitir, está no livro de Êxodo, capítulo 20, os 10 mandamentos. E nesses 10 mandamentos, há uma subdivisão. Os primeiros 4 mandamentos tratam da relação do homem com Deus, com o seu Criador. Os outros 6, do homem com o seu semelhante, com o seu irmão. Se nós imaginarmos 2 linhas, nós vamos ter uma linha vertical do homem com Deus e uma linha horizontal do homem com o seu semelhante. Está aí o símbolo da cruz, a relação do homem com Deus, com o seu Criador, a relação do homem com o seu próximo. Por isso, Jesus disse que o maior de todos os mandamentos é este: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, é amarás a teu próximo como a ti mesmo. Se alguém seguir os 10 mandamentos, tudo mais está compreendido neste simples cuidado de cumprir os 10 mandamentos. O Novo Testamento refere-se aos acontecimentos a partir do advento de Jesus. E se nós quisermos uma síntese para o Novo Testamento, nós vamos encontrar no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5 a 7, o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. É tão significativo que certa feita perguntaram a Gandhi, Mahatma Gandhi, o que ele entenderia como um modelo de vida elevada, de vida ideal, e ele, que não era cristão, citou o Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, os versículos, o capítulo 5, versículos 43 a 48. Vocês se lembram? Jesus vem estabelecendo uma comparação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, entre o chamado período da lei e o período da graça. E ali ele diz: ouvistes o que foi dito, amarás a teu próximo e aborrecerás a teu inimigo. Até então, esse era o padrão. A pessoa ideal era aquela que sabia propiciar o melhor possível para os seus amigos e o castigo mais feroz, mais cruel para os seus inimigos. Nos nossos dias há alguma coisa semelhante. O Maldi conhece, como advogado. É aquele provérbio, aquele brocardo que diz: para os amigos tudo,
para os inimigos, a lei. Não precisa mais do que isso. Com bastante rigor. Pois bem, Jesus estabelece essa comparação ao dizer: ouvistes o que foi dito, amarás a teu próximo, aborrecerás a teu inimigo. Eu, porém, vos digo, ABFO. Não é a Associação Brasileira dos Formadores de Opinião. É: amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Para quê? Para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus, que faz com que o seu sol brilhe sobre bons e maus e sua chuva desça sobre justos e injustos. E ele diz: se vocês cumprimentarem só os seus amigos, o que estão fazendo demais? Os publicanos fazem o mesmo. Se vocês fizerem bem só aos amigos, o que estão fazendo demais? E o versículo 48 diz assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E com base nisso, eu afirmo a vocês uma coisa interessante. Deus não é amor porque é perfeito. Deus é perfeito porque é amor. Quando Jesus diz que nós devemos amar aos nossos inimigos, para que sejamos filhos do nosso Pai que está nos céus, e diz: sede vós, pois, perfeitos, ele está nos dizendo que o caminho para a perfeição é o amor. O caminho para a perfeição é o amor. São Paulo, nas suas cartas extraordinárias, repisa muitas vezes esse tema. Naquela famosa primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ele traz a mais extraordinária definição de amor. Ele começa por dizer: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ele prossegue falando sobre o amor. E no versículo 8 ele diz: o amor nunca falha. Vou repetir: o amor nunca falha. Você quer resolver algum problema que tenha com alguém? Ame. Você quer resolver algum problema que está lá dentro de você, corroendo os seus sentimentos? Ame. Você tem desentendimento com alguém? Esse alguém parece não gostar de você? Ame. O amor nunca falha. E em casa, mais do que em qualquer outro lugar, ame. Ame os filhos, o esposo, a esposa, o cunhado. Vocês estão rindo? Por quê, hein? Alguma coisa contra cunhado? Só porque ele gosta de ficar na sua poltrona predileta, no lugar predileto, com uma latinha de cerveja na mão e aquela terrível arma na outra, o controle remoto. 362 canais, nenhum serve por mais de 5 minutos. Estão esperando que eu diga também que devem amar a SS, Santa Sogra. A sogra, ela não é apenas a sogra,
ela é a mãe da pessoa que você ama. Ela é a avó do neto ou da neta de seu coração. Sogra. Um dia minha mulher disse: eu detesto minha nora. E perguntaram para ela: que idade tem seu filho? E ela disse: 2 anos. Imaginem só. É claro que foi uma brincadeira, não é isso que acontece, mas a sogra, ela tem certa razão. Cuidou com tanto carinho, com tanta dedicação para formar um filho, aí vem uma moçoila e leva o filho. E a Bíblia sabe disso. Porque lá no livro de Gênesis está escrito assim: portanto deixará seu pai e sua mãe e unir-se à sua esposa e serão ambos uma carne. Ele vai deixar o pai e a mãe, vai se unir à esposa e a mãe da esposa, a sogra. Então é bíblico. Eu conheço a história de um cidadão que foi ao veterinário, levou seu cachorrinho e disse: eu quero que corte a cauda do meu cachorro. Ele disse: mas há alguma enfermidade, alguma coisa? Não, mas eu quero que corte. Mas há algum perigo, algum problema? Não, mas eu quero que corte e corte bem rente. Sim, mas por quê? Porque a minha sogra virá em casa a semana que vem e eu não quero ver nenhum sinal de alegria, nada. Coitadinha da sogra. Até as sogras riram. Mas elas riram lembrando da sogra delas, não da nora. Os 2 amigos que conversavam, e um disse assim: a minha sogra é um anjo. O outro disse: a minha não, ela ainda é viva. É maldade, não é? O outro dizia ainda: minha sogra caiu do céu. A vassoura quebrou, ela caiu. Chega de falar mal de sogra. Uma história oriental fala de uma moça que detestava a sogra. Mas detestava tanto que queria que ela morresse. E aí foi procurar um sábio e disse: eu quero que a minha sogra morra. Então eu quero que o senhor me dê aí um veneno para eu colocar na alimentação dela ou no chá dela para ela morrer. E o sábio disse: muito bem, eu vou fazer isto, mas você vai ter que dar um pouquinho de cada vez. Porque se você der de uma vez e ela morrer, vão desconfiar. Então você vai colocar uma colherinha por dia no chá da sua sogra. Está aqui. Mas faça uma coisa. Comece a tratar bem a sua sogra. Converse com ela com carinho, porque quando ela morrer, ninguém vai desconfiar de você. Agora, se ela morre e vocês estão se desentendendo, ficará sempre uma suspeita. Vá conversando, batendo papo, ria com ela, passeie com ela, ouça o que ela tem a dizer, tenha muita paciência, mostre um sentimento de afeto por ela. E a moça começou a fazer isso. Todo dia dava o veneninho e também o afeto. Aquilo que chamam de tapas e beijos. Pouquinho de veneno, pouquinho de afeto, pouquinho de veneno, pouquinho de afeto, pouquinho de veneno, pouquinho de afeto. Depois de algum tempo, ela procurou o sábio e disse: o senhor sabe o que é? Eu não quero mais que a minha sogra morra. Eu me apeguei tanto a ela, conversando com ela, ouvindo-a, acompanhando-a, eu percebi que ela é uma criatura maravilhosa e eu não quero mais que ela morra de jeito nenhum. E ele disse: eu sei, eu não lhe dei veneno, eu lhe dei um pó qualquer, não vai fazer nenhum mal para ela.
Eu acho que muita gente deveria procurar este sábio. Porque quando nós convivemos com alguém, querendo gostar desse alguém, a coisa muda. Quando nós damos amor, só há uma possibilidade de o amor voltar a nós. É que nós não acreditamos. Ou então achamos que não temos sangue de barata. Está pensando o quê? Comigo é assim. Bateu, levou. Não é assim? Bateu, levou. Não pensem que isso acontece só conosco. Lá entre os apóstolos, chega-se Pedro para Jesus e diz assim: Senhor, até quantas vezes o meu irmão me prejudicará e eu devo perdoá-lo? Até 3? Até 7? É interessante que algumas pessoas não perdoam nada, né? Bateu, levou. Está pensando o quê? Outras perdoam uma vez. Não, a primeira vez eu perdoei. Agora não. Pô. Outras vão até 3, né? Primeira, perdoei. Segunda, perdoei. Terceira, não. Pedro pegou esse número 3, que é simbólico, dobrou 6 e ainda deu um de lambugem. E pensou, vou ficar bonito na fita, né? 7. Até 7. E Jesus disse, isso mesmo, até 7. Não foi? Foi isso? O que ele falou? Até 70 vezes 7. Quanto dá isso, hein? Eu não tenho dedo para tudo isso. Dá quanto? 490 vezes. Cá entre nós, tem que ter muita vontade de aborrecer, não tem? Tem que ser um obsessor encarnado. 490 vezes. Perdoe. E não adianta você ficar marcando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pô, 490. A próxima ele... Não. É simbólico. Jesus disse 70 vezes 7, significando o infinito. Assim é que nós devemos fazer. Isto é amar. Eu já disse aqui, Guiomar sempre pede que eu repita essa frase. Odiar a quem nos ama é diabólico. E há quem faça isso. E se faz isso, a inspiração vem de quem? Amar a quem nos ama é instintivo. Qualquer animal irracional faz isso. Trate bem o cachorro e ele vai tratar bem você. Atire uma pedra nele e você vai ver a reação. Então, amar a quem nos ama é instintivo. Não precisa ser um ser humano para isso. Agora, amar a quem nos odeia é divino. E só quem está com Deus, só quem tem Deus no coração, pode fazer isto. Mas para isso, Cristo veio. Por isso ele disse, amai aos vossos inimigos, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Mas eu falava da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, em que ele descreve o amor. Mas se nós pegamos o capítulo anterior, capítulo 12, nós vamos ver que o último versículo, ele está falando sobre os dons, a diversidade de dons. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. E lá no finalzinho, ele diz assim, e eu vos indicarei um caminho ainda mais excelente. E aí ele começa a falar do amor. Então, acima de todos os dons, o dom de cura, o dom de profecias, o dom do conhecimento, o dom da ciência, acima de todos está o dom do amor. E este dom do amor
foi dado a todos nós. Nem todos têm vidência, nem todos são como os nossos queridos irmãos que aqui estão desenvolvendo um trabalho extraordinário de recebimento de mensagens psicográficas. Nem todos são médiuns de psicografia, de psicofonia, de vidência, de transporte, mas todos nós somos médiuns do amor. Todos nós temos esta mediunidade, que é o caminho mais excelente. No capítulo 13 da carta aos Romanos, São Paulo, a partir do versículo 8, começa a dizer assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. E um pouquinho à frente ele diz: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Vou repetir: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Numa outra carta, ele diz, começa a citar alguns dos mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. E se algum outro mandamento há, tudo nesta palavra se resume: amai aos vossos semelhantes. Está aí. No capítulo anterior, no capítulo 12 da carta aos Romanos, já no finalzinho, ele diz assim: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. E aqui uma observação curiosa. Jesus não mandou que nós gostássemos dos nossos inimigos. Mandou? Gostai dos vossos inimigos? Não. Porque gostar é alguma coisa volitiva, é alguma coisa do sentimento. É o sentimento de gostar. Ele não mandou que gostássemos. Ele disse: amai. O gostar é vontade, é ato volitivo. O amar é prática, é obra. Nós gostamos de alguém por causa de. Precisamos de alguma coisa para gostar da pessoa. Mas nós amamos alguém apesar de. É este amor que Jesus manda que tenhamos. Por isso, São Paulo pode dizer: se o teu inimigo tem fome, você não precisa gostar dele, conviver amigavelmente com ele, mas você tem a obrigação, o dever de amar. E amar é obra, é ação. São Tiago vai dizer lá na sua carta: tu dizes, eu tenho a fé, e tu tens a obra. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, mostrarei a minha fé. O mesmo se diz do amor. Você diz que gosta, mas não tem obras. Se não tem obras, não tem amor. Eu, pelas obras, vou mostrar o meu amor. São Paulo diz na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 14, ele diz assim: sobre tudo isto, sobre todas estas coisas, buscai o amor, que é o vínculo da perfeição. Se nós queremos caminhar rumo à perfeição, só há um caminho, é o caminho do amor. Este é o vínculo da perfeição. E para fugir um pouquinho só de São Paulo, que estamos falando tanto nesse apóstolo extraordinário, João, o evangelista, lá na sua carta, ele diz:
Se alguém não ama, não conhece a Deus. Por quê? Deus é amor. Volto a dizer então, Deus não é amor porque é perfeito. Deus é perfeito porque é amor. São João diz também que no temor não há amor, porque o perfeito amor lança fora o temor. Meus queridos irmãos e companheiros desta casa, por que estamos aqui reunidos? Por que estamos vindo a estes trabalhos? Há dois grandes grupos. Há aqueles que vêm trazidos pelo amor. Amor a Deus, amor ao convívio espiritual, amor à elevação. E muitos vêm pela dor, mas vindo pela dor, descobrem aqui o amor. O amor de Deus, que nos conduz, que nos induz à perfeição. E volto a dizer, este amor não é apenas de palavras, é o amor de atos, é o amor de ação, é o amor de trabalho. E nós encontramos aqui um exemplo que sempre me comove, de pessoas que trabalharam o dia todo, em jornadas, muitas vezes extremamente cansativas, do outro lado da cidade, e terminada a jornada, pelo pão de cada dia, vem para aqui, para trabalhar um pouco mais, não pelo salário, não pelo pão material, mas pelo amor ao seu semelhante. São os nossos trabalhadores. E eu quero pedir para eles um aplauso forte. O Perseverança não seria o que é sem os trabalhadores que aqui estão por amor e para estabelecer um canal entre Deus e os seus filhos. Deus nos alcança através do canal do amor representado pelos nossos trabalhadores. Deus não tem outras mãos que não as mãos daqueles que trabalham por amor, daqueles que aqui vêm para estender a sua mão, transmitindo as bênçãos de Deus e as bênçãos maiores do amor, da paz, da serenidade, da saúde. Como irmão de Guiomar, eu vi esse trabalho quando ainda não existia. E vale a pena rapidamente dizer, Guiomar tinha sido líder na Igreja Batista, uma moça extraordinária, escrevia peças, ensaiava-as e apresentava. As festas de Natal eram extraordinárias porque ela produzia um teatro com as peças que escrevia e ensaiava. Até que por alguma razão ela se aborreceu e brigou com Deus. Ficou de mal de Deus. Não queria saber de nada que se referisse a Deus, à relação espiritual. Já morava aqui em São Paulo. E aí um dia conseguiram fazer com que ela fosse à Federação Espírita. Meio a contragosto, ela foi. E ouviu um pregador chamado Vinícius falar. E quando ele falou, ele respondeu a muitas das perguntas que estavam lá no seu coração e na sua mente. Terminada a palestra, ela foi conversar com ele e prosseguiu conversando, e sentiu naquele homem tanto amor, tanto carinho, que ela não teve outro caminho senão vincular-se a este mesmo amor. E aí começa um pequeno trabalho.
inicialmente na nossa casa, depois aqui perto, mas num salãozinho muito pequeno, até chegar ao Perseverança que vocês hoje conhecem. Perseverança que tem sido uma bênção na vida de tantas pessoas, por uma única razão: procura aperfeiçoar-se no amor. Não a casa, mas os seus trabalhadores, aqueles que, como Guiomar, entendem que nós somos missionários e a nossa missão maior é transmitir, é traduzir o amor de Deus para conosco. Lembrem-se, o amor é o vínculo da perfeição. Amém. Amém.